Paz e graça, meus irmãos, como é que vocês estão? Eu tô bem. E vamos lá, né? Muita calma nessa hora. Vamos observar agora. Como todos sabem, tá tendo aquela comoção geral, tá? Porque é óbvio, temos um surto de um vírus e isso vai fazer que nós venhamos a estar atentos a todas as notícias e até mesmo com medo. E tem todo tipo de notícia vinculada à mídia social, a mídia física, tá? A mídia impressa. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos falar aos cristãos, porque o meu trabalho, tá? O meu serviço ao reino é falar aos cristãos. Porque os cristãos estão enxergando todo este pandemônio, que eu posso dizer assim, como de um jeito diferente, né? De um jeito diferente que o povo secular, as pessoas que não estão focadas ou nunca ouviram palavras acerca dos últimos tempos, estão. Nós enxergamos diferente, para ser mais exato. Então eu vou fazer aqui, eu vou trazer alguns versículos, porque eu estou vendo aí um sensacionalismo em cima disso. Por quê? Notícia ruim gera dinheiro, querendo você ou não, tá? Gera notícia, e notícia gera público, gera hype, hype gera dinheiro. E é isso que está acontecendo. E alguns líderes religiosos, e vocês bem sabem, que vão usar disso aí para fazer a estratégia que o diabo faz, que é a melhor estratégia dele, é ganhar pelo medo, tá? É atrair pelo medo, porque é muito melhor, porque se você tá com medo de atrair o vírus do corona, aí você tá dentro da sua casa, aí você se vê na situação assim que você não sabe o que fazer, o que que você vai fazer agora? Você vai pegar e vai se dirigir para dentro de uma igreja. Você vai se dirigir para dentro de um templo. E aí, chegando lá, você vai ter um líder sensacionalista, demagogo, que vai usar da sua vulnerabilidade, não sua, mas de todo mundo, porque nessa situação é uma pandemia, ou seja, uma doença que se espalhou por todo mundo. Ele vai usar disso para poder manipular você de certa forma. Entendeu, meus irmãos? Então eu vou esclarecer aqui e acalmar os meus irmãos, acalmar todos aqueles. Se você ficar atento aqui comigo, eu vou deixar uma palavra ao seu coração acerca disso. Fique calmo, tenta entender o que Deus está fazendo, porque as pessoas estão olhando isso de um lado de desespero. Tá claro, porque e agora segura aí que eu vou falar. Tem muitas pessoas que vão no culto, que frequentam algum tipo de culto, chega lá o pastor rebenta em pregar Apocalipse, vinda de Jesus de um jeito que até eu fico com medo, né? E aí o que acontece? A pessoa fica histérica, porque depois ela vai voltar para casa, ela vai ver as notícias corroborando com o que o pastor disse lá dentro da igreja. E aí ela vai entrar em desespero e começa a tomar atitude, como alguns estão tendo aí, de comprar papel higiênico igual maluco, de brigar por causa de álcool em gel, e por aí vai, entendeu? E pessoas que não têm letalidade, uma taxa de letalidade alta para o vírus, tá? E aí elas deixam de lado toda a fé que ela tinha até ontem. Hoje é salve-se quem puder, amor ao próximo, coisa nenhuma. Eu vou chegar lá, vou comprar todo o remédio. Se falar que tem remédio que previne, eu vou comprar todo o remédio, vou comprar todo o álcool em gel, toda a máscara, toda a luva, e você que fica aí na sua, entendeu? Aqui é cada um por si e Deus por todos, tá entendendo? Então é assim que estão se comportando, por quê? Aí o pastor vai lá, pega, vai gerar dinheiro, porque agora o exercício da fé, entenda-me, o exercício da fé de você colocar sua fé em prova com Deus, né? Você vai colocar sua prova em fé com Deus, aí você vai pegar e colocar ali em prol da imunidade contra o vírus e contra outras coisas mais, né, irmãos? E aí, essas pessoas são as mesmas pessoas que quando esse surto diminuir, pronto, vai voltar à normalidade, vai voltar a fazer tudo errado. E essas pessoas que mais se desesperam dentro da igreja, agora me entenda, pode me entender mal você, e eu não estou aqui julgando, é até porque, e vamos fazer ser sincero, estou julgando sim, porque a Bíblia diz que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eles julgam os de fora, nós julgamos os que estão de dentro, é o que Paulo diz, tá? Depois eu dou uma caminhada em outras oportunidades nisso. Mas eu vou ser claro aqui para você que essas pessoas estão se desesperando hoje porque elas temem, porque elas são inconstantes. Tá? São aqueles meninos em Cristo, levados à roda por todo vento de doutrina. Tá? E aí alguns estão vendo que agora não vai ter igreja aberta, porque estão fechando igreja, e estão alguns entrando em desespero.
Os fanboys ficam malucos, os pastores que estão perdendo a sua forma de lucro, tá entendendo? Eles estão ficando desesperados, descumprindo ordem, ordem que está sendo dita para todas as instituições, bares, restaurantes e tudo. Eles descumprem, porque eles dizem que tem fé em Deus, aí você vai na dele e vai levar o vírus lá para tua casa, depois não adianta chorar. Quando a sua mãe estiver passando isso, estiver morrendo, porque sua mãe pode ser uma mulher mais idosa, o seu pai, seu avô, algum ente querido, por imprudência sua e não por imprudência de Deus. Mas vem comigo aqui que eu vou esclarecer aqui você agora bem rápido. A primeira coisa, nós vamos ler aqui Mateus 24, tá bom? Para você ver o que Deus diz, o que Jesus disse a respeito dos fins dos tempos. Eu não vou caminhar pela escatologia toda aqui, nem é isso que é o meu foco. O meu foco é acalmar os meus irmãos cristãos em Cristo para entender o que está acontecendo. Amém, irmãos? É o seguinte, Mateus 24, tá? Versículo de número 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo: Atente a isso. Que sinal, os discípulos indagam a Jesus acerca de quando, que sinais se darão da vinda do Senhor e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhe: Acutelai-vos ou cuidai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Eu vireis de guerras. Janeiro iniciou como, meus irmãos? Terceira Guerra Mundial estourando aí, tá? Rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, ou seja, é necessário que isto tudo aconteça. É necessário que isso tudo aconteça. Então, meu irmão, você tem que entender que isso é trabalho da mão de Deus. Entendeu? É para nós humilharmos debaixo da potente mão de Deus até que o seu tempo ele nos exalte, tá? Porque todas as coisas estão patentes, tá? E visíveis aos olhos do nosso Senhor. Todas as coisas estão no controle do nosso Deus. Então, o que ele faz? Ele fala, é mister que isso aconteça, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim, tá? Pera, já eu vou fazer um adendo para você entender. Porque se levantará nação contra nação, China, na verdade começou antes do coronavírus, isso aí já vem indo, tá? E eu já vou colocar aqui o parênteses para você entender sobre esse vírus, que não tem nada do diabo, é o diabo, porque Martinho Lutero disse até o diabo é o diabo de Deus, tudo está no controle do Senhor, tá? O que diz aqui? Levantará nação contra nação. Já tem nação contra nação há muito tempo. Desde de Amazônia pegando fogo, você já viu Macron apontando Bolsonaro e outros. Um do outro, de um lado, outro do outro. Trump com guerra comercial contra a China, tá? Que eu já vou fazer um adendo, tá? E aí você vê que isso é guerra de nação contra nação, tá? E aqui eu já vou explicar e abrir um parênteses, explicando como eu expliquei para um amigo meu. Você tem que entender que há dois cursos, o curso vertical e o curso horizontal, tá? Há um curso que eu apelidei carinhosamente de curso natural das coisas, tá? É o curso que desenvolve da ação e reação, isso nós já conhecemos aqui, tá? Toda ação provoca uma reação e toda reação vai de 0 a 1000 ao extremo. E o que acontece? Eu uso o exemplo do carro. Se um cara corre a 180 numa pista que era para ele estar correndo a 100 e ele bate e morre, opção 1, culpado é o diabo. Opção 2, Deus o castigando. Ou opção 3, a culpa foi todo dele porque ele foi imprudente. É simples você olhar essas coisas. Tá? Há coisas que estão... E o que eu quero dizer com isso? Que há coisas que estão acontecendo na Terra que é referente ao curso natural das coisas. Não tem nada a ver com intervenção divina, nem com intervenção maligna. Tá bom, meus irmãos? Então isso, Jesus já tinha alertado, levantará nação contra nação. E o que isso quer dizer? E o que isso tem a ver com o momento atual de coronavírus? Você pode ver que tem a ver com guerra comercial, você querendo ou não, tá? Aqui eu não estou acusando nada de ninguém, eu estou falando para os cristãos e nós estamos aqui analisando nossa situação, tá? Em
envolvidos com isso, porque todas as coisas que acontecem na terra, tá? O Espírito Santo é a luz da igreja, e a igreja tem que ser a luz do mundo. O Espírito Santo é a luz da igreja e a igreja é a luz do mundo. Então, nós que vamos até o mundo levar a palavra de Deus e ser sal da terra e luz do mundo. Não é o Espírito Santo, é nós. Então, nós vamos estar envolvidos com tudo. Não tem como nós se privarmos, ficarmos no nosso canto. Nós temos que esclarecer os fatos para quem é do nosso meio. E levantará nação contra nação. E já tem guerra comercial entre Trump, tá? E o líder da China. Tá bom, meus irmãos? E é isso que está acontecendo. E você pode querer ou não crer, mas se você dar uma caminhada pela internet e parar de ouvir só pessoas que estão ali supondo, você vai ver, juntando A mais B, que isso tá no controle deles. Tá? Já já isso aí vai diminuir, você vai ver outra coisa surgindo, tá? E para já te sanar a curiosidade do trabalhar de Deus nisso. Isso é uma oportunidade gigante para o nosso Senhor, e ele usou isso e está usando. Ou seja, por exemplo, Deus já equiparou pobre e rico. O rico está vendo que o dinheiro dele não compra. Num momento desse, se não tem cura, vai morrer todo mundo. Entre aspas, calma. Não é uma doença para se desesperar. Não é um vírus para se desesperar. Já estava no controle deles, eles estão. Só calma um pouquinho que já já acaba isso aqui. Tá? Mas isso tá servindo para mostrar que você não é nada, eu não sou nada. E não importa o dinheiro que ele tem, o cargo que ele tem, a nomenclatura que ele tem. Ele tá no mesmo barco, tá se escondendo dentro da casa dele, tá entrando em quarentena, tá ficando desesperado, tá indo comprar papel higiênico, tá entendendo? Tá esgotando os álcool em gel, todo mundo tá sendo equiparado, isso é maravilhoso. Tá? Isso estava servindo para mostrar. E outra coisa, Deus está usando isso aí para fazer um crivo legal, para mostrar o que está acontecendo nas nações e que ele está cada vez mais próximo de vir. Mas vem comigo. Se levantará a nação contra a nação, mas isto ainda não é o fim. Porquanto se levantará a nação contra a nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Agora aqui está o ponto. Ah, mas isso agora se intensificou agora. Como eu vi um pregador falar. Ah, mas está se intensificando os sinais. Os sinais não estão se intensificando, amigo. O que está acontecendo aqui está havendo um acesso maior da informação. Porque você acha que acabou os terremotos lá no Japão, nos Orientes Médios lá? Não acabou, ainda continua tendo terremoto, só não é noticiado. Entendeu? O que aconteceu especificamente com esta pandemia, com esta doença em si, é que ela se espalha muito rápido e também a notícia está sendo muito demais a sério. Você recebe notícia de todos os veículos hoje, notícia nua e crua. O que aconteceu não é que se intensificou. Os últimos dias, como disse João, no capítulo 1 João, no capítulo de número 2, versículo de número 18. Se você ir lá, você vai achar aqui, ó. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 18. Eu vou achar para você entender. É isso mesmo. Capítulo de número 2, versículo de número 18. João diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos têm feito o anticristo, de onde conhecemos que já é a última hora. E é isso, irmão. A última hora não começou agora. Isso já começou desde o tempo do nosso Senhor Jesus. Tá? Quando Jesus subiu, a última hora já tinha iniciado e tudo isso aí já estava acontecendo, esse pandemônio já estava por aí. Então o que você tem que entender que não é isso que torna a vinda de Jesus mais perto, já tem coisa acontecendo há muito tempo. Tá? Então, se isso aí provocou em você um incômodo, é a hora de você aceitar Jesus. Que você não é ninguém, que você é falho, tá? Porque é Deus que tem que te aceitar, de tão sujo que tu é. Então você tem que reconhecer que você não é ninguém. E começar a buscar uma vida de santificação, de referência, tá? Uma vida de mudança, conversão, sai do lugar onde você está. É isso. Tá bom? Mas todas essas coisas, versículo 8 do capítulo 24 de Mateus, são princípio das dores. Essa palavra é maravilhosa. Tudo isso aqui é princípio das dores.
tá? Eu vou te dizer que está bem longe ainda do que Deus tem para fazer ainda, tá? Não estou colocando desespero, eu estou só alegrando o coração daqueles que querem. Eu não estou fazendo o mesmo trabalho que estão fazendo dentro das igrejas, tá? Os caras tá querendo botar desespero em você para que você libere o seu dinheiro para ele, tá? Isso são os princípios da dores desde João. Bom, Jesus falou isso aí. Isso está só corroborando para a vinda do nosso Senhor. Então vosão de entregar para seres atormentados, matar-vosão, sereis odiados de todas as nações. Isso não acontece hoje, tá? Porque hoje em dia o gospel vai em tudo quanto é lugar. O gospel, que não é adoração e não representa adoração, tá bom? Por causa do meu nome. Hoje em dia tem muito artista gospel que não tem nada a ver com o que acontece no reino, tá bom? Eles não levam pessoas até Jesus, eles levam pessoas a idolatrá-los. É assunto para outro vídeo. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. É o que mais tem hoje dentro de igreja. Por isso que eu não faço parte de nenhuma, tá? Igreja, entre aspas, porque igreja sou eu, isso está claro na Bíblia. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Capítulo de número 2, versículo de número 16 de 1 Coríntios. Tá? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos a habitação do nosso Senhor. Lembre disso. E se você também é aquela pessoa que se baseia em o evangelho ser pregado em todo mundo, Paulo já disse isso, Pedro já disse isso, o evangelho já foi pregado em toda a nação. Então, os sinais para Jesus vir, se fosse para ter pelos sinais, tudo já aconteceu. Já era para o céu ter se aberto. Mas Deus está trabalhando ainda, tá? Porque se Jesus voltasse hoje, nem te falo nada. Quando por vides que a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que nem entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O momento é de se apegar ao nosso Senhor. Eu quero deixar essa palavra acalmar o teu coração e te dizer que já já isso vai abaixar, ninguém vai esquecer, tá? Agora eu vou falar algo triste que para mim me incomoda sempre, até mesmo no Brasil, tá? O Brasil, ele tem uma amnésia muito grande com questões graves e situacionais. Por isso que o país tem uma situação de corrupção gigantesca, tá? Eles esquecem do que o cara fez e amanhã se... É tipo o ladrão que entra na tua casa, se ele roubar tudo, mas lavar a louça, tá tudo certo. E assim o Brasil vive, tá? É como a tragédia de Brumadinho. Tinha pastores que tinham condições, que enriqueceram com a fé, e outras enchentes que deu lá para também, para outras partes, até esse ano, que tinham condições de ajudar, de estender a mão, e sabe o que eles fizeram? Estão fazendo igual eles aí, eles querem enxergar a si próprio. Que nem eu ouvi o pastor falando, ele coloca a culpa de tudo que está acontecendo nas pessoas e não tem coragem de ser o pastor que ele foi levantado para ser. Então, meus irmãos, é a hora de se apegar a Jesus, é a hora de se apegar a Deus, esquecer da placa, porque já já, se isso aí já te desesperou, então vamos se apegar a Jesus, porque se a igreja se desesperou porque fechou, então é sinal que você não está focado e não está ao pé de Jesus. Você está ao pé do seu pastor e vai os dois para o inferno se Jesus voltar amanhã, tá? Então eu quero deixar essa palavra, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja convosco. Fique em paz, Deus está no controle e há algo sendo feito no meio do povo de Deus. E para finalizar, fique tranquilo que este é o ano da justiça. Até o final de 31 de dezembro de 2020, você vai ver muita coisa sendo revelada. Grava esse final de vídeo e que Jesus esteja guardando a sua alma.